Eu nasci e fui criada numa comunidade do interior da cidade de Rio Negro chamada Fazendinha, né? É na roça. Fica a 25 quilômetros de estrada de chão, de estrada de terra, do centro da cidade de Rio Negro. Meu pai é agricultor e pedreiro e a minha mãe é agricultora e dona de casa. Lá no interior, eu posso dizer para vocês que a gente não tinha luxo, mas a gente tinha tudo o que precisava. Sempre estudei em escola pública, até a 8ª série, né, o 9º ano, estudei lá na Fazendinha mesmo, na escola da comunidade. E depois, não tem ensino médio lá, então a gente vinha estudar na cidade. Então todo dia a gente andava 1h30 mais ou menos de ônibus até chegar no colégio e 1h30 para voltar também, né, todo dia, pra gente conseguir continuar estudando. E foi nesse ambiente de interior, de roça, com pouco recurso financeiro, mas que com muito incentivo, tanto em questão pessoal, quanto em questão de estudo, que eu fui criada. Eu costumo dizer que nessa época a gente não sonhava muito, porque a realidade onde a gente vivia e a informação que a gente tinha não dava conhecimento. O que eu queria era ter um trabalho. Eu não pensava em fazer faculdade, eu acho que nem sabia como que isso funcionava. Eu só queria ter um trabalho e trabalhar na cidade. Os meus pais, eles me deram tudo o que eles podiam, mas principalmente eles me deram aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. E eu me emociono em falar isso, porque os meus pais me fizeram quem eu sou. Sempre eles foram muito trabalhadores. E é uma coisa que eu carrego em mim até hoje. A gente trabalhou desde muito novos. Eu me lembro que eu trabalhei para comprar o meu material da 1ª série. E era numa vizinha lá nossa, eu fazia um trabalho bem leve, assim, né? Mas antes de sair de casa, minha mãe fazia uma garrafinha de Nesquik, porque eu sempre gostei muito de Nesquik. Pegava um pão que ela mesma tinha feito, passava um doce de pêssego, dobrava, colocava numa mochilinha verde que eu tinha, e pegava minha bicicleta laranja e ia trabalhar. É dentro desse cenário que eu fui criada. De uma família que tinha pouco, mas que no fundo tinha muito. Eu sempre fui muito aplicada nos estudos, né? Então eu sempre tive boas notas. E aí eu estava no magistério, no 2º ano do magistério, e uma sexta-feira, dessas como qualquer outra. E eu estava lá na minha sala quando bateu uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, ela não era minha professora, lá na sala do colégio, e disse que era para mim ir para a sala do diretor, que eles tinham uma coisa para conversar comigo. Quando eu cheguei lá, eles me falaram de intercâmbio, eles me falaram de Rotary. E essas eram 2 coisas que eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia que existiam. Mas eles disseram, me explicaram que era uma possibilidade, que eu ia participar de um processo seletivo para talvez fazer uma viagem e ficar 1 ano fora do Brasil, mas que eu tinha que dizer sim. E se eu dissesse sim, naquele mesmo dia de noite, eu tinha que ir na reunião do Rotary de Rio Negro e demonstrar um talento que eu tivesse na reunião festiva do Dia dos Pais, porque tinham outras 2 meninas que estavam participando do processo e eles iam fazer a seleção nesse dia. Eu peguei o ônibus, fui para casa e eu falei: mãe, o diretor falou de uma oportunidade de participar de um programa, mas eu tenho que ir agora para a cidade. A mãe deixa eu ir? E naquele momento eu tive 15 minutos. Os 15 minutos em que eu troquei meu uniforme, coloquei outra roupa e peguei o ônibus para voltar para a cidade, porque era o último que tinha. Se eu não conseguisse pegar o ônibus, eu não teria essa oportunidade. E a minha mãe deixou. E eu embarquei naquele ônibus que eu costumo dizer que eu nem sabia, mas que aquele ônibus estava me levando para uma vida nova. Eu perguntei um tempo depois para minha mãe o que ela achou disso. E ela me disse que ela me deu sim, porque no fundo ela sabia que não ia dar certo. Não porque ela não acreditava em mim, mas porque como uma coisa dessa ia acontecer com a gente lá da roça, com a gente lá da fazendinha. E depois, conforme eu fui passando pelas fases do processo seletivo, minha mãe disse que não teve mais coragem de dizer não, porque ela não estava acreditando naquilo que estava acontecendo.
E se você está se perguntando qual foi o talento que eu apresentei, eu quero dizer que uma das meninas cantou, a outra tocou violão e teclado e eu não sabia fazer nada. Eu fiz a única coisa que eu sabia. Eu falei. Foi com um discurso, lá na reunião do Rotary, que eu passei na primeira fase do processo seletivo do programa Jovem Destaque. Eu fui selecionada no ano 2008-2009 e fiz a minha viagem no ano 2009-2010. Uma das fases desse processo seletivo foi uma visita que o pessoal do Rotary fez lá na minha casa. Eles foram lá na fazendinha. Foi um evento para a comunidade, que tinha um monte de carro parado lá na frente do nosso gramado. Eu lembro de nesse dia, quando eu fui dormir, eu ter pela primeira vez me imaginado dentro de um avião. Porque até então eu nunca imaginei que isso ia ser possível. Eu embarquei dia 15 de agosto de 2009. Foi esse o dia que uma menina de 16 anos lá da fazendinha pegou um avião e foi para outro lugar do mundo. Foi para a Colômbia. Lá eu vivi 11 meses em um outro país, aprendendo espanhol, comendo comidas diferentes, conversando com pessoas diferentes, mandando notícias para minha família, falando com as pessoas sobre tudo aquilo que existia além da fazendinha. A mudança que o programa Jovem Destaque trouxe não foi só para a Loriane, foi para minha família, para os meus pais, para as minhas irmãs que começaram a acreditar que tem oportunidade sim para quem vem lá da fazendinha. Que quando a gente faz as coisas certas na nossa vida, quando a gente trabalha, quando a gente estuda, quando a gente se destaca, quando a gente faz o bem, um dia alguém olha pra gente. E depois que eu voltei do intercâmbio, no dia 11 de julho de 2010, eu voltei outra pessoa. Eu voltei uma pessoa que sonhava, que sabia que agora dava. Eu já sabia que eu podia fazer uma faculdade. Eu já sabia até a profissão que eu queria ser. Eu queria ser psicóloga. Psicóloga igual aquelas que um dia foram na minha casa conversar com os meus pais no processo de seleção. E deu certo. Porque no dia 20 de fevereiro de 2016, eu me tornei a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. E eu dei para os meus pais o orgulho de ter uma filha psicóloga. Nesse dia, eu lembro de eu que fui a juramentista da turma, olhando para os meus pais que estavam lá, entre eles, chorando. E eu sabia que naquele momento eles estavam chorando por saber naquele dia eles choravam por saber que eu tinha talvez dado um passo que transformaria ainda mais as nossas vidas. Hoje eu não sou mais a única formada da minha família. Minhas irmãs também, depois de um tempo, fizeram faculdade. Eu fiz uma especialização, então eu sou psicóloga especialista em psicologia corporal. Desde que eu me formei, eu atuo na área clínica e hoje eu tenho agenda lotada. Além disso, eu sou professora de oratória, dou aula numa escola profissionalizante aqui da região e ainda faço mentorias de oratória. Tudo isso porque um dia o Rotary me mostrou que eu podia sonhar. Meu nome é Loriane Eide, sou psicóloga, professora de oratória rotaractiana, nascida na fazendinha e tive minha vida transformada pelo programa Jovem Destaque. O meu nome é Christopher Klaus, sou um futuro estudante de medicina. Meu nome é Amanda, sou estudante do curso de formação de docentes e vestibulanda para o curso de psicologia. Meu nome é Alan Rodrigo Solareves, sou farmacêutico. Meu nome é Raquel Cordeiro, sou economista e violinista. Meu nome é Larissa da Silva Anjos, eu sou matriculada em Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Paraná e trabalho numa multinacional de atendimento ao cliente em português e espanhol. Meu nome é Rafael Tratkowski, eu sou empresário
Oi, eu sou Brenda Niverovski, estudante de jornalismo. Meu nome é Mislaine, sou estudante de Direito. Meu nome é Karen, eu sou estudante de Medicina. Meu nome é Tássia Ferreira, eu sou formada em Ciências Contábeis e trabalho atualmente com auditoria externa. Meu nome é Sheila, eu sou empreendedora. Meu nome é Rafaela Reinaldinho, eu faço terapia ocupacional na Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Érica Trajano, sou estudante de administração. Eu sou a Milka Raíssa do Nascimento, sou fisioterapeuta no Hospital do Idoso Zilda Arnes, em Curitiba. Meu nome é Priscila Brandes e eu trabalho com Supply Chain. Já transformou a minha vida.